Minha irmã, meu irmão, você gosta de julgar as pessoas, né? Às vezes pela aparência, às vezes dentro da gente mesmo, a gente começa a falar, né, sobre o outro, dentro da gente mesmo, não precisa nem abrir a boca, né? Mas o nosso pensamento às vezes julga as pessoas. Aí eu acho que a grande maioria do ser humano tem essa tendência de julgar as pessoas, os outros, sem nem saber, né? Sem nem entender, sem saber da vida do outro, estamos, às vezes, pensando, né, e julgando as pessoas dentro, às vezes, da gente mesmo. Peço que você ore comigo para a gente compreender o que o Senhor está querendo dizer hoje sobre esse assunto. Amém? Ore comigo, por favor. Senhor, meu Deus, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigado por Senhor ser tão bom e maravilhoso por cada um de nós. Obrigada porque o Senhor fique sempre conosco. Te pedimos o seu Santo Bom Espírito de Deus que habite em nós, Pai, faça morada. Abra nossos ouvidos, abra nossa mente, Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E abra nossos olhos porque a gente veja com os seus olhos. Senhor, e principalmente, Senhor, te pedimos que o Senhor grave a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor nos livre das mãos do anticristo. Te pedimos essas bênçãos por hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente vai ver Tiago, capítulo 4, e o versículo 11 e o 12. Vamos lá. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outros? Gente, é bem interessante, né? Então, o Paulo está dizendo aqui, Tiago, né? Tiago está dizendo aqui, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Nós não podemos falar mal, né? Se queremos falar, falamos bem das pessoas. Mostramos a característica boa da outra pessoa e queremos também o que é bom da outra pessoa, né? Não do que é ruim. Às vezes a gente só vê o ruim. Às vezes as pessoas têm um monte de qualidades, mas tem um defeitinho, um erro, e a gente às vezes observa o erro e não observa a qualidade que a pessoa tem. Mas isso é ruim? Nem sempre. Às vezes é necessário que a gente fale com amor para que a pessoa entenda aonde está errando, para que a pessoa se corrija, certo? Não que a gente veja as coisas ruins das outras pessoas e a gente não corrija para a pessoa. Ele está falando aqui não falar mal da pessoa, não falar mal por trás, né? De olhar para a vida dos outros e só julgar e só falar mal e não chegar para a pessoa e falar, irmão, tu tá errando aqui, isso aqui não tá certo, porque você precisa melhorar nessa parte. Para poder a pessoa ver o que tá fazendo. Às vezes é mais fácil eu que estou de fora ver do que a pessoa que está dentro ver. E aí é necessário que eu entre não julgando, mas conversando para que a pessoa entenda aonde está errando. É necessário que a gente faça isso. Mas tem pessoas também que mesmo sabendo ou não porque compreende, continua fazendo as coisas erradas. Então é a hora da gente, se a gente já conversou e a pessoa não entendeu, é hora de orar. Esse momento é hora de orar. Tem duas pessoas aqui que eu tô orando muito por essas pessoas. Todo dia eu oro por duas pessoas. Total, que são duas pessoas da minha igreja. E eu oro todo dia para essas duas pessoas. Porque eu já falei as coisas, já ouviram, mas não conseguiram entender. Então eu estou pedindo para que o Espírito Santo abra os ouvidos, abra a mente e os olhos deles espirituais. Porque eles consigam ver
o que eu vejo. Para que eu não chegue lá apontando, olha, isso é errado, isso é aquilo, porque eu posso afastar aquela pessoa de Deus. Então, eu não posso afastar ninguém de Deus nos caminhos do Senhor. Eu tenho que alertá-lo e falar. Se a pessoa não está conseguindo entender e ouvir o que eu estou falando, então eu preciso entrar no espiritual, orando pelaquela pessoa e jejuando, para que ele entenda, né? Então, não cabe a mim a julgar, porque quem julga essas coisas é o Senhor, é Deus, é Ele que julga. Tá bom? Então, continuando. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Gente, por isso é interessante que no lugar da gente falar mal das pessoas, a gente chegue para a pessoa e fale, olha, amigo, tu tá errando aqui, aqui, assado. Caso a pessoa não entenda, não escute, ore. Ore por aquela pessoa. Não, a gente não tem que chegar e jogar a vara nele e bater, não. E falar mal de um e de outro, que não. Tá um negócio muito sério. Se quiser ajudar uma pessoa, peça oração por aquela pessoa. Porque alguma coisa não tá certo, tá bom? Para que a pessoa veja, né, que o Senhor ele trabalha na vida da gente. E a oração tem muito poder. Precisamos realmente refletir nas coisas e não ficar falando mal das pessoas. E o 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Só apenas, né, um, que é o Senhor. Tu, porém, quere e és que julgas o outro. Quem és que julga o outro, né? Então ele diz, quem somos nós, né, para julgar as pessoas, o outro, nosso irmão? Nós não somos nada, nós não conhecemos a vida interior da pessoa. Só quem conhece é o próprio Deus, o Deus que conhece o interior de cada um de nós. Se os outros julgam, se o outro fala, não sabe da minha vida. Eles vejam aqui, né, os meus atos e tudo, mas não conhecem o meu interior. Só quem conhece é Deus. Então, que nós devemos refletir e realmente, né, quando quisermos pensar, né, pelo menos é o jeito que eu faço. Quando eu penso em falar do erro de alguém comigo mesmo, na mesma hora eu me repreendo. Senhor, me perdoe. E eu passo a orar por aquela pessoa. Então, aquela coisa que eu ficava falando, já não falo mais, né? Então, eu passo a orar e aí eu passo o quê? Ter amor. Porque quando a gente ora por alguém, a gente passa a ter amor, a gente passa a cuidar. É como se fosse um filho que a gente quer bem. Então, a gente passa a orar pelas pessoas e a gente começa a gostar das pessoas. Não necessariamente estar aqui abraçando, beijando, andando na nossa casa, comendo da nossa comida. Não necessariamente é isso. Mas cada qual no seu quadrado, mas a gente passa a amá-lo, a gente passa a respeitá-lo, a gente passa a cuidar, ajudar em alguma coisa quando precisa, né? Então, que nós viemos ser essa pessoa. Ore comigo, por favor, mais uma vez. Senhor, meu Deus, obrigada por tudo. Cuide de cada um de nós. Fortaleça-nos em Ti, Pai. Obrigada por tudo, obrigada pela Sua palavra. E enche-nos, Pai, do Seu Santo Bom Espírito de Deus a cada dia. E abençoe todas as pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, Pai. Que eles possam, Pai, Te ver como Criador e Redentor e Salvador de cada um deles. Em nome de Jesus, Te entrego todos aqui, nesse momento, a Ti. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta desses conteúdos, compartilhe o folheto para abençoar outras vidas. Amém? Deus te abençoe.